É com alegria que nós estamos de volta à carta aos Colossenses no capítulo 4 e no versículo 2. Como sempre, um grande abraço para vós e, como sempre, pedindo-vos para orardes por nós e informando-vos que também oramos por vós. Tanto mais que nós estamos num versículo, capítulo 4 e versículo 2 de Colossenses, que nos fala acerca da oração e do perseverarmos em oração. Perseveremos, pois, orando uns pelos outros. Lemos no versículo 2, perseverar em oração, velando nela com a ação de graças. Em Lucas 18, o Senhor ensinou sobre a importância da perseverança em oração, quando Ele falou de uma parábola, a parábola do juiz iníquo. E é assim que Ele começa, em Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E em Lucas, no capítulo 11, 7 capítulos atrás, o Senhor também já tinha falado da importância do perseverar em oração ao contar-lhes outra parábola, a parábola do amigo importuno. Para nós aprendermos bem e tirarmos proveito para a nossa própria experiência, é importante notarmos que tudo começa com o exemplo de João Batista, que era um homem de oração. Em Lucas, no capítulo 11 e no versículo 1, nós lemos assim: E aconteceu que, estando ele a orar, o Senhor Jesus Cristo, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Normalmente pensamos em João Batista como um grande profeta e mártir, e foi. Mas os discípulos do Nosso Senhor lembraram-no como um homem de oração. Algum dia viste João assim, dessa forma, como um homem de oração? Muitos veem-no como pregador ou como batizador, mas como alguém que orava? Serão poucos aqueles que o veem assim. Mas é assim que ele é apresentado. E foi assim que os discípulos o recordaram. João era um bebê miraculoso, cheio do Espírito Santo antes de nascer. Mas apesar disso, ainda assim, ele foi um homem de oração, achando que era importante orar. Ele teve o privilégio de apresentar o Messias a Israel, de ser o seu precursor. Mas ainda assim, apesar disso, achava que tinha que orar. O Senhor Jesus Cristo disse que João foi o maior de todos os profetas. Em Lucas 7:28, eu não citei as outras passagens anteriores, mas nós conhecemos-las. Mas ainda assim, e apesar de ser o maior de todos os profetas, João entendeu que orar era muito importante e, portanto, orou e fez os outros orar. Se a oração foi tão importante, foi tão vital para um homem que tinha tantas vantagens, quanto mais importante deverá ser a oração para nós que não temos essas vantagens únicas, porque foram vantagens únicas as vantagens que ele teve. Agora, visto de outra forma, porque João orava, ele teve o privilégio de ser o precursor do Messias. Ele não somente porque era o precursor do Messias e apesar disso orava, mas ele orava e por isso, porque orava, ele teve esse privilégio notável de ser o precursor do Messias. Porque João orava, ele foi o maior dos profetas. Ele não somente por ser o maior dos profetas e apesar disso orava, mas ele foi o maior dos profetas porque orava. Dá para veres aquilo que tu perdes por não orar? O que traz tu perdido por negligenciares a oração, por não perseverares em oração? E o que traz a ganhar se te dispuseres a orar e a perseverar em oração? Pensa nisso. Perseverar em oração significa não desistir de orar. Quantas vezes alguns desistem imediatamente antes de uma resposta que seria garantida se tivessem prosseguido e não desistido? Faz lembrar aquele homem que estava num grande buraco e queria sair dele, se não o conseguindo, e que teve que abrir um túnel para sair do buraco em que ele se encontrava, e que depois de ter escavado umas boas dezenas de metros sem resultados, desistiu quando estava a 10 centímetros do êxito. Nunca desistamos de orar. A importância e maravilha da persistência está bem expressa nestas palavras do Senhor. Alguns desistiram e ficaram a escassos centímetros de serem fantásticos e de fazerem coisas fantásticas. Não desistas, pois. Persevera em oração, pois estás a centímetros de ser surpreendido com o inimaginável, quer quanto ao que poderás ser, quer quanto ao que poderás fazer. No Velho Testamento vemos Ana ter perseverado em oração e, sendo estéril, alcançou a conquista de ter como filho o grande profeta Samuel, como nós sabemos. Tudo porque perseverou em oração. A perseverança leva, de facto, a autênticos milagres, a acontecimentos impossíveis, entre aspas. Os discípulos de João tiveram que orar e nós também temos que orar. Eles souberam da importância da oração, pois João mostrou-lhes essa importância e os discípulos do Senhor Jesus Cristo quiseram aprender como orar, impressionados com
com o exemplo de João Batista. Eles não pediram ao mestre que os ensinasse a pregar ou a fazer grandes sinais. Eles pediram-lhe que os ensinasse a orar. Isto só por si devia fazer-nos pensar bastante sobre, de facto, o valor e a importância da oração. Hoje, às vezes, pensamos que seríamos melhores cristãos se ao menos tivéssemos tido o privilégio de estar com o Senhor Jesus Cristo e privado com Ele, quando Ele estava na terra, mas isso não seria provável. É a oração que nos torna melhores. E quando nós oramos, hoje como então, de olhos fechados, não podemos ver nada, incluindo o Senhor, se estivéssemos com Ele naquela altura, orando de olhos fechados. Os discípulos podiam realizar milagres, é verdade, mas eles queriam aprender a orar. Isto deve-nos levar a pensar seriamente. Mas o maior argumento para a prioridade da oração é o facto do nosso Senhor, Ele próprio, ser um homem de oração. Em Lucas, é curioso que até ao capítulo 11, que eu tenho estado a citar, vemos que Ele orou no seu batismo, em Lucas 3:21. Orou também antes de escolher os 12, em Lucas 6:12. Vemos-lo também orar quando as multidões aumentavam, em Lucas 5:16. E vemos Ele também orar antes de falar aos 12 sobre a confissão de fé, que era tão importante, em Lucas 9:18. E também na sua transfiguração, vemos-lo orar. É curioso nós vermos que ele, de facto, perseverava em oração. E só estamos a considerar os primeiros capítulos de Lucas a este respeito. O Senhor Jesus Cristo realmente perseverava em oração. Vemo-lo permanentemente a orar. Os discípulos sabiam que ele costumava orar sozinho, como vemos em Marcos 1:35, e queriam aprender com ele esse segredo de poder espiritual e de sabedoria, de realização que adivinha da oração. Se o Senhor Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, teve que depender da oração durante os dias da sua carne, como lemos em Hebreus 5:7, então quanto mais tu e eu precisamos de orar. A oração eficaz é a provisão para todas as necessidades e a solução para todos os problemas. Do Senhor nós lemos em Hebreus 5:7, esta passagem que eu acabei de citar, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas. Muitos olham para as orações como meios de recebimento. Oram para receber. No entanto, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que ele orava como uma oferta. Orava para dar. As suas orações eram dádivas. Lemos assim, e repito, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas. As suas orações eram ofertas. Nós temos tanto que aprender sobre a importância da oração e sobre o perseverar em orar, ou seja, melhor dizendo, em dar. Perseverar em orar é perseverar em dar. A seguir, em Lucas, no capítulo 11, o Senhor ensina-nos a orar através do chamado Pai Nosso. Nos versículos 2-4 vemos isso. Esta é uma oração modelo, como nós temos aprendido. Já falei sobre isso várias vezes. Foi-nos dada como um modelo para a oração. Não para repetir, mas como um modelo para nos orientar a orar. O Senhor ensina-os, e a nós também, que a verdadeira oração depende de um relacionamento espiritual com Deus que nos permite chamar-lhe de Pai. E isso só pode acontecer, como nós sabemos, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Como vemos em Romanos 8, versículos 14-17, Gálatas 4, 1-7. Espero que já tenhas crido em Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se ainda não o fizeste, fala quanto antes, pois tudo aquilo que nós falamos aqui deriva daí, começa aí. E, portanto, nem perceberás nada do que estamos a falar se tu não te converteres, se não creres em Cristo como teu Salvador. O secretário de imprensa do presidente Lyndon Johnson, um dos presidentes dos Estados Unidos, chamado Bill Moyers, estava a dar graças num almoço da equipa e o presidente virou-se para Bill Moyers e disse-lhe: fala Bill, não consigo ouvir nada. E Moyers respondeu calmamente para o presidente: eu não estava a dirigir-me assim, Sr. Presidente. É bom nós lembrarmos que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós estamos a falar para uma audiência humana. Nós estamos a falar para aqueles que nos rodeiam. Mesmo que eles sejam presidentes, nós estamos a falar para Deus. Que Deus nos ajude a percebermos isso. Nós já explicamos a oração do Pai Nosso noutras ocasiões e quantas lições nós temos nela, mas nós não vamos agora deter-nos nisso. Nos versículos 5-8 a seguir, o Senhor fala da persistência na oração na parábola do amigo importuno, que eu passo a citar, dos versículos 5-8 até ao 9. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa e vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe?
Se ele respondendo de dentro disser, não me importuno, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te ajudar. Digo-vos que ainda que se não levanta dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que precisar. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo não disse que Deus é como aquele amigo rabugento. Na verdade, ele disse exatamente o contrário. Se um amigo cansado, egoísta, acaba por satisfazer as necessidades de um amigo incomodativo, quanto mais o Pai Celestial, que é amoroso, suprirá as necessidades dos seus próprios filhos queridos. Ele aborda a questão de algo menor, aquele amigo, para algo maior, o Pai Celestial. Já vimos que a oração se baseia na filiação, portanto no Pai Nosso, não na amizade, mas o Senhor Jesus usou a amizade para ilustrar a persistência na oração. Deus Pai não é como este amigo, pois ele nunca dorme, nunca fica impaciente ou irritado, é sempre generoso e deleita-se em atender às necessidades dos seus filhos. O amigo teve que continuar a bater, para conseguir o que precisava do seu amigo. Quanto mais isso acontecerá com Deus, nosso Pai, quando nós oramos a Ele, como vemos em Lucas 18, 1-8. O argumento é claro. Se a persistência finalmente valeu a pena quando um homem bate à porta de um amigo relutante, quanto mais a persistência traz bênçãos ao orarmos a um Pai Celestial que é amoroso. Sim, persevera em oração, pois ainda que o Senhor se não levante a dar-te por seres seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da tua importunação, e te dará tudo o que houver de mistério. E, sendo ele mais do que teu amigo, sendo teu pai, mais célere isto acontece. E mais garantidamente. Ser perseverante é ser importuno. Na oração devemos ser importunos, devemos ser perseverantes. Mas a palavra traduzida por importunação significa vergonha, ou evitar a vergonha. Pode referir-se ao homem à porta, que não teve vergonha em acordar o seu amigo, mas também pode referir-se ao próprio amigo da casa. E creio que é isto que ele se refere, que esta palavra se refere, o significado dela. Hospitalidade para com estranhos, nós vemos na Bíblia, já no Velho Testamento, é uma lei básica no Oriente. Em Gênesis, no capítulo 18, nós vemos isso, por exemplo. Se uma pessoa se recusasse a receber um convidado, a pessoa trazia vergonha para toda a aldeia e para todos os vizinhos. E os vizinhos olhá-lo-iam de soslaio. O homem da casa sabia disso e não queria trazer vergonha sobre si, nem sobre a sua família, nem sobre a sua aldeia. E então levantou-se e atendeu à necessidade. Por que é que o nosso Pai Celestial responde à oração? Não apenas para atender às necessidades dos seus filhos, mas para atendê-los de forma que isso traga glória ao seu nome. Não é não trazer vergonha no caso do Pai, é para que isso traga glória ao seu nome. Não lemos no chamado Pai Nosso, na tal oração modelo, santificado seja o teu nome? Oh, perseveremos em oração para lhe trazermos maior glória, contínua, porque se perseverarmos a orar, perseveraremos no trazer glória. A glória que promoveremos será contínua. Quando o povo de Deus ora, a glória de Deus está, pois, em jogo. Os tempos dos verbos no grego são importantes em Lucas 11:9. Em Lucas 11:9 nós lemos, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Na língua grega, literalmente, o que aquilo quer dizer é, continuai a pedir, continuai a buscar, continuai a bater. Por outras palavras, não vás a Deus apenas nas emergências da meia-noite, mas mantém-te em constante comunhão com o teu Pai. Paulo chama a isso, como nós já vimos, mesmo no estudo passado, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. E no nosso próprio texto, em Colossenses 4:2, vemos o mesmo princípio de perseverar em oração. Nota que a lição termina com ênfase em Deus como Pai. Em Lucas 11, versículos 11-13, lemos assim, e qual pai de entre vós que o seu filho, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Porque Ele nos conhece e nos ama, nunca precisamos de recear as suas respostas, as respostas que Ele tem para nós. Uma vez mais, o Senhor argumentou de algo que era menor para algo maior.
Se um pai terreno dá o que é melhor aos seus filhos, certamente que o Pai que é do céu fará ainda mais e melhor. Por isso, persevera em oração. Relembro aqui que o irmão Sobral orou 30 anos pela conversão da sua mãe. Não desistas de orar pelos teus familiares. 30 anos depois de ele ter orado pela mãe, desde que ele se converteu, e a mãe não se convertia, um dia a mãe, quando ele foi visitá-la, pediu para ir a um quarto ao lado. E ela disse-lhe, muito comovida, filho, explica-me como é que eu me posso salvar. E ele já lhe tinha explicado muitas vezes, mas parece que ela estava cega e surda. E ele lá lhe explicou mais uma vez, 30 anos depois. Não desistas de orar pelos teus familiares, ou pelo que quer que seja. Por último, e não menos importante, sobre a perseverança em oração, Paulo diz o seguinte em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O tema, no contexto deste versículo, é a verdade do mistério. Não percamos isto de vista. E a oposição diabólica à verdade do mistério. E a necessidade de nós orarmos pelos crentes todos, para que todos os crentes saibam falar do mistério com ousadia e como convém falar, tornando-o claro. É por isso que nós lemos ali que devemos perseverar em oração por todos os crentes. Eu vou ler o contexto, que diz assim, Efésios 6, 18 a 20. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Certamente que a ignorância reinante na cristandade deixaria de existir se nós fôssemos mais perseverantes nas nossas orações a este respeito. E o desafio que eu coloco aqui é que sejamos perseverantes nas nossas orações a este respeito em particular. Não nos esqueçamos que a esmagadora maioria da cristandade prega o Senhor Jesus Cristo, prega a Jesus Cristo erradamente, pois não está a pregar Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25. E Paulo diz que Jesus Cristo é para ser pregado agora, conforme a revelação do mistério. Que Deus nos ajude. Vamos a isso? Estamos juntos. Graças a Deus por sua palavra, louvo ao Senhor, por cada irmão, pois podemos estudar junto a palavra de Deus e nos encorajarmos. Colossenses 4, no verso 2, estamos estudando sobre a oração, ainda uma parte como introdução. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Falar sobre oração nos leva a pensar se, de fato, as nossas atividades, aquilo que fazemos no nosso cotidiano, muitas vezes fazemos coisas erradas. Mas será que quando vamos à oração, à devoção, será que não estamos pecando mais ainda? Veja você que muitas vezes nós vamos à oração com certa hipocrisia, fingimento, tentando sensibilizar a Deus da nossa necessidade. E nós deveríamos ir com muito mais sinceridade do que com necessidade. Quantas exigências presunçosas diante de Deus quando nos inclinamos em oração, onde deveria haver mais submissão àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quanta formalidade, em vez de termos mais quebrantamento de coração. Muitas vezes nós temos aquele padrão de oração. Nós formatamos uma oração e sempre seguimos aquele ciclo, sem aquela sinceridade, quebrantamento, sem aquela submissão diante de Deus. Nós aprendemos e sabemos que a oração é a respiração da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Assim como a palavra de Deus, as Escrituras, é o nosso alimento que fortalece a nossa alma. Veja você que quando o Senhor Deus teve um encontro com o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, o Senhor chamou Ananias lá na cidade de Damasco
para ele ir até Saulo de Tarso, na casa de Judas. E ainda ele diz assim em Atos 9, no verso 11: pois eis que ele está orando. Está aqui um homem religioso. Sabemos que Paulo frequentava a seita judaica dos fariseus, a mais radical, fundamentalista. E este homem, que vivia debaixo de leis, que vivia debaixo de cerimônias, rituais, muitas vezes na sua oração, na sua devoção, fazia aquilo mecanicamente. Mas agora o Senhor mostra em Atos 9, verso 11, que ele está orando após ter um encontro com o Cristo glorificado. Quem tem um encontro com Cristo deseja muito estar orando, estar em comunhão com esse Deus vivo e pessoal. Tendo aparência de piedade, era a vida passada de Paulo, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te da hipocrisia e da falsidade. É o que ele diz para o jovem Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, verso 5. Lucas 18, no verso 7, nós encontramos: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e noite a Ele, ainda que tardio para com Ele. Sim, os escolhidos do Senhor clamam, e não meramente rezam, não meramente ou de forma mecânica, fazem aquela oração a título de aliviar a consciência. A palavra de Deus, a Bíblia, deveria ser o nosso manual de oração. Mas muitas vezes é a nossa carne que se inclina para as nossas necessidades e clamamos a Deus equivocadamente ou na ignorância. Porém, quantas vezes nós aproveitamos a situação de uma pesquisa, um estudo bíblico ou uma leitura da palavra de Deus para nos levar à comunhão e à oração? Veja que Mateus capítulo 12, lá no verso 34, diz que a boca fala o que está cheio o coração. E aqui mesmo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Um coração rico vai falar, a boca vai falar, vai se expressar orações profundas de salmos, cânticos espirituais, da palavra de Deus, das promessas do Senhor. Agora, um coração pobre, a boca quando fala só vai fazer barulho. Tiago 1, no verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes, nós gostamos de um estudo bíblico, ouvir uma boa pregação, ouvir um coral, gostamos de ouvir das coisas de Deus, mas esquecemos do principal: praticar aquilo que aprendemos. E a oração? A oração é uma parte desta prática, deste exercício para termos comunhão com Deus. E esta oração vai evidenciar nossa vida na congregação, em comunhão com os irmãos. Aqueles que não têm muito interesse em ir à igreja, em participar de uma congregação com os irmãos, de uma reunião de oração, vai evidenciar que a sua vida de oração com Deus está um pouco defasada. Mateus, no capítulo 21, no verso 13, diz que a minha casa será chamada casa de oração. Este é o principal foco da igreja, ser casa de oração, e não um palanque para discurso, não apenas um momento gospel de música, grande coral, show ou debates. Sim, a vida social ela é importante, mas ela fica em segundo plano.
Sim, as músicas fazem parte do louvor, da adoração, mas elas têm o seu lugar. Olhando o site da igreja, iqc.pt, na parte de pesquisa, colocando as escrituras e a oração, há um texto de 8, 10 páginas, que traz muita instrução para quem deseja ter uma vida de oração instruída no Senhor. E eu quero destacar aqui um extrato breve deste texto. Alguns critérios que nos ajudam a melhorar nossa vida de oração. Será que o nosso estudo bíblico, a nossa leitura das Escrituras, faz com que valorizemos um momento de oração? Será que tiramos proveito das Escrituras ao estudar, ao ler? E somos levados a refletir a nossa dependência do Espírito Santo? Pois nós não sabemos como convém orar, conforme Romanos 8, no verso 26. Não sabemos orar como convém. Precisamos e dependemos do Espírito Santo para sermos direcionados na oração correta. A realidade celestial, eterna, deve permear a nossa oração. Aqui mesmo em Colossenses 3, no verso 1, nós encontramos: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. As coisas materiais são secundárias. Nós temos que buscar primeiro as coisas espirituais para a nossa vida, fortalecer a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa visão das coisas de Deus. E depois nós vamos perceber que as coisas materiais não têm lá tanta importância assim na nossa vida. Tiago, no capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. E aí está porque muitas pessoas são frustradas em sua vida de oração, ou são muito breves em sua vida de oração. Não aprenderam ainda com as Escrituras que não há necessidade de você subir ao monte para orar, mas constantemente, sabendo que o Senhor está presente e o seu Espírito habitando no nosso coração, podemos conversar com o Senhor. Será que extraímos estes benefícios? Aquilo que devemos aprender das promessas de Deus? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11 e 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Estas promessas de Deus, espirituais, estão para serem dadas gratuitamente, mas nós trocamos por coisas mesquinhas, secundárias, materiais. Será que tiramos proveito da nossa leitura bíblica, levando completa submissão a Deus para fazer a vontade de Deus e não trazer da nossa oração a vontade nossa diante de Deus? E por último, tornar este momento de oração um momento de comunhão alegre, real, um momento de satisfação na presença de Deus. Como diz então o salmista no Salmo 73, verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Com a palavra do Senhor, em oração, a nossa vida vai se encher de alegria em meio à adversidade do dia a dia. Em comunhão com Deus, com a oração, o Senhor vai nos fortalecer. Precisamos cada vez mais desenvolver esta prática, cada vez mais reunir os irmãos para, em congregação, estarmos intercedendo, estarmos vivenciando a necessidade do povo de Deus. Com a dependência do Espírito Santo, nos dando mais interesse e sensibilidade pelas coisas do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.